Nesse mês de junho, o STJ, em seus informativos, na segunda semana, teve dois julgados muito relevantes que eu venho trazer aqui para vocês, que é de direito penal e processual penal. E o que impacta tanto que eu venho fazer esse vídeo? O primeiro, eu vou contar uma história para vocês para poder te contextualizar e assim explicar a decisão e como isso vai impactar a todos. E digamos que todo mundo já conhece brigas, desavenças que já aconteceu ao longo da vida. E durante essas brigas, tirando a parte da lesão corporal, das vias de fato, que é de fato a agressão física, é muito comum existir a agressão verbal, tá? Tanto isso no mundo real quanto no mundo virtual também. Então, proferir xingamentos é algo cotidiano em termos de briga, em desentendimento entre outras pessoas. E o que parou no STJ, que eu venho falar para vocês, foi uma briga que só foi proferido verbalmente, tá? Agressões verbais, só que de caráter homofóbico. E existe uma diferença entre uma agressão verbal pura e simplesmente para uma agressão verbal que é qualificada por preconceitos em razão de gênero. O STF, desde 2021, ele já considerou essa conduta mais gravosa. Ele já decidiu que quem cometesse um crime de homofobia, ele que fosse equiparado ao crime de racismo, tá? Que teria aí consequências mais graves. Só que dessa vez o que parou no STJ foi que havia esse crime de homofobia, mas na defesa, o acusado ele falou, olha, o crime de homofobia é para pessoas homossexuais, tá? É uma defesa para o LGBT, comunidade LGBT. E que isso não se enquadraria, porque a discussão que estava tendo entre os dois era entre duas pessoas heterossexuais. Então não haveria como aplicar essa sanção mais gravosa, mas simplesmente uma pura injúria, tá? Que é proferir ofensa que está lá no Código Penal. Só que chegou isso no STJ e eles entenderam de modo diferente e inovador, que foi o seguinte: por mais que esteja duas pessoas, tá, proferindo xingamentos, estão lá praticando um crime de injúria, a partir do momento em que você utiliza-se de sentenças com base no gênero, ou seja, xingando a pessoa por conta de gênero, por mais que essa pessoa não seja, vai ser configurado o crime de injúria qualificada lá pela homofobia, tá? Isso mostra que houve uma proteção a essa comunidade, não de modo direto, não que a vítima seja homossexual, mas porque o próprio ato de você proferir frases homofóbicas, ela já estaria ofendendo a comunidade de modo indireto. E isso seria o suficiente para enquadrar como homofobia e ser enquadrado naquela parte mais gravosa que o STF já decidiu anteriormente. Então, é algo inovador que tem que ser tomado cuidado agora, porque o que estava no entendimento era de que crime de homofobia era feito para pessoas da comunidade LGBT. Só que houve essa interpretação extensiva, alargou mais a proteção a essa comunidade, e agora, mesmo que a vítima não é, seja homossexual, seja transexual, etc., mesmo que ela seja heterossexual, isso não vai ser uma excludente, tá? Vai ser qualificado como homofobia. E agora o segundo passo, tá? O segundo tema foi a respeito
de processo penal, mas na parte de delação premiada. E eu também preciso contextualizar vocês para entender o que aconteceu. Houve uma colaboração premiada, tá? Num crime que aconteceu, onde havia mais de um acusado. Só que desses vários acusados, um deles era o advogado dos outros, tá? Então imagine, 5 pessoas acusadas de um crime, uma pessoa é advogada e também está sendo acusada, e ela é advogada dos outros 4. Na hora de fechar a colaboração premiada, de conseguir fatos que possam auxiliar na parte da persecução penal, haveria aí uma benefícios para esse acusado que fizesse essa delação. E adivinha para quem eles fizeram essa proposta? Para o próprio advogado das partes. Porque o advogado ele sabe do que estava acontecendo entre os 4 dos crimes que aconteceram, tá? E ele com certeza teria conteúdo, teria informações que levariam à produção de provas que fizesse um resultado, tá? Traria provas concretas de que eles seriam os autores do crime. Só que qual é o problema nisso? O advogado, a profissão advogado, ela tem uma garantia de que ela não pode, tá? Ela tem o dever, esse dever ele é obrigatório, tá? Por parte do advogado, de zelar pelas informações dos seus clientes. Então chegou isso no STJ e falou, olha, advogado pode fazer colaboração premiada, tá? Esse tipo de delação, colaboração, quando são os clientes, vai, e chegou ao resultado de que não era possível. Por quê? Porque o, a própria profissão dele, do advogado, ele traz esse direito de sigilo, só que esse direito de sigilo, ele não é invocado quando o advogado quer. Ele é um dever obrigatório e deve ser cumprido independentemente de qualquer situação. Ele não é disponível. Então, zelar pelas informações dos seus clientes não é mera faculdade, mas assim uma obrigação. Isso mostra que só tem requisitos excepcionalíssimos para o advogado falar o que o cliente fez, tá? Quando tem um risco da própria vida dele e afins. Então o STJ também decidiu de que quando o advogado for acusado no crime, ele não vai poder se beneficiar, entendeu? Porque na delação quem delata se beneficia. Ele não pode se beneficiar em razão dele ter informações dos acusados quando é seu cliente. Porque há um dever, é uma obrigação do advogado, mesmo que isso o prejudique, de fazer guardar o sigilo das informações dos clientes deles. Então, esses foram os 2 julgados importantes do STJ. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais que esses são temas um pouco mais voltados para quem é advogado, mas é muito bom saber disso, tá? Principalmente na parte de matéria criminal, porque muita gente não entende mais ou menos como é que funciona, como é que é a pena aplicada, as gravidades do delito que comete. Mas aí, qualquer dúvida que tiver, pode deixar nos comentários que eu vou responder, tá bom? Por esse vídeo é isso e até a próxima.